diz amém? Amém. Indo nós ao local de oração, saímos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela, e na mesma hora saiu. Amém? Amém. Repete assim comigo. Paulo ficou incomodado. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus, que nós nesta noite fiquemos incomodados com aquilo que há dentro de nós que nos afasta de Ti. E assim como o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação da vida daquela jovem, nós vamos mandar embora de nós hoje tudo aquilo que o Senhor abomina, tudo aquilo que o Senhor diz para mim que não é, tudo aquilo que o Senhor diz para mim que não é para eu ter dentro do meu coração, porque em nome de Jesus as nossas vidas serão transformadas para a glória do Senhor. Pode se sentar. Querido, quero que você fique bem ligado com o Senhor agora, porque vou ministrar essa palavra e eu não quero que você fique disperso com nada, porque tenho certeza que nós entraremos no campo de uma batalha espiritual. Amém? Quem conhece essa passagem, eu já preguei até sobre essa passagem, sabe o que eu estou dizendo. Então nós vamos entrar em um campo de batalha espiritual. Então eu quero que você guarde o seu coração nesse momento, guarde a sua mente, não fique disperso com nada, para que o Senhor possa concluir essa grande obra em nós. Amém? Amém. Queridos, nós conhecemos quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem muito importante da nossa história, um grande pregador, um grande homem de Deus, fez muitas viagens missionárias, ganhou muitas almas, abriu igrejas em vários lugares, como a igreja de Corinto, a de Éfeso e tantas outras que ele abriu. E ele era um homem cheio do poder de Deus, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, conhecedor daquilo que ele falava, porque ele era fariseu, ele conhecia a lei como ninguém, ele era conhecedor da palavra, ele conhecia de todos os lados, teólogo, formado, maravilhoso. A Bíblia diz que ele estudou na maior faculdade da época. Gamaliel foi o seu mestre, o seu mentor. Então esse homem, Paulo, depois que ele tem um encontro com Deus, nem sempre a sua vida foi assim, nem sempre a sua vida foi de pregação do Evangelho, de conhecer o Espírito Santo, de se aprofundar nas coisas de Deus. Nós sabemos que ele era Saulo, um dos grandes perseguidores da igreja, um homem também importante na história, porque era um homem que perseguia com toda a força que ele tinha a igreja, aqueles que professavam a fé cristã, aqueles que adoravam ao único que é digno de todo louvor e toda adoração. Ele tinha ali autoridade para matar, e ele não somente matava, como ele torturava, ele machucava, ele feria, ele destruía famílias, ele acabava com pessoas que professavam uma fé cristã. E esse moço, esse Saulo, de repente, você sabe a história, que ele estava indo para Damasco com cartas em suas mãos, que o dava autoridade
Querido, se você tiver fé, enquanto eu estou pregando, Jesus vai se apresentar para aqueles que ficaram lá dentro da sua casa hoje. Se você tiver fé, Jesus vai se apresentar para aqueles que estão te perseguindo hoje. Eu sei, querido, que muitos se levantam contra nós. É só você dizer que vai para a igreja, o inimigo começa a se levantar. Aí você começa a pensar o seguinte: pastor, eu poderia estar indo no bar, eu poderia estar indo numa casa noturna, eu poderia estar curtindo a vida lá fora, e o meu marido não tem motivo para reclamar, meu filho não tem motivo para reclamar, e não sei quem não tem motivo de reclamar. Mas eu quero dizer para você, querido, se você estivesse no bar agora, se você estivesse no mundo, se você estivesse dançando numa casa noturna agora, você não estaria oferecendo perigo nenhum para ninguém, mas o diabo está de olho em você, porque ao invés de você se alegrar com os prazeres do mundo, você veio aqui para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E se é uma coisa que o diabo não pode, é com uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso que somos perseguidos. Aplauda Jesus mais alto, querido. A palavra do Senhor na Bíblia é bem-aventurado quando vos injuriarem por amor do meu nome. Vocês são felizes quando perseguirem vocês, porque estão vendo que eu faço algo na vida de vocês. O apóstolo Paulo, um homem chamado Saulo, ele não tinha barreira nenhuma, ele não tinha problema nenhum quando ele era um fariseu, um cidadão romano, grego, um homem muito importante, um homem da alta sociedade, um homem rico. Não tinha problema nenhum, ninguém o perseguia porque ele era o perseguidor. Mas eu quero dizer para você, a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, as perseguições começaram a vir, porque Jesus disse para ele: Paulo, eu estou te transformando. Hoje você está passando de perseguidor a perseguido, mas eu quero dizer para você, hoje você conhece a importância de ser perseguido, porque quando somos perseguidos, conhecemos o Deus que nos dá livramento. Quando vamos para o deserto, conhecemos o Deus que nos alimenta no deserto. Quando estamos doentes, conhecemos o Deus que cura. Quando precisamos de provisão, conhecemos o Jeová Jireh. Querido, eu quero dizer para você nesta noite o que Jesus disse para Saulo: Saulo, a partir de hoje o seu negócio é comigo. A partir de hoje somos nós. E começou a sua luta. Ele começou a ser perseguido, começou a sofrer perseguições, começou a viajar por amor ao Evangelho. E ele teve um sonho de uma pessoa no meio da noite falando para ele que era para ele ir até a Macedônia, que lá precisavam dele. E ele foi até aquele lugar, conheceu algumas pessoas, pregou para algumas pessoas, batizou algumas pessoas, ganhou algumas pessoas para Jesus, conheceu uma mulher importante chamada Lídia, pregou o Evangelho, ganhou aquela mulher para Jesus. Aquela mulher passou a servir também a Jesus. Aquela mulher se agradou tanto do Evangelho que disse para Paulo: olha, eu vou te levar lá na minha casa, eu vou preparar um lugar para você ficar. Paulo foi, conheceu a sua família e uma certa feita, Paulo indo ao lugar da oração, a Bíblia diz que veio ao encontro dele uma jovem, e essa jovem tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia faz questão de dizer que havia por trás daquela jovem um homem que ganhava dinheiro com as adivinhações que aquela mulher fazia. Ela tinha um patrão, ela tinha alguém que ela trabalhava. E o interessante é que toda vez que Paulo e Silas passavam, ela dizia: esses dois homens nos têm pregado a salvação. Grandes são esses dois homens, são servos do Deus Altíssimo. Pastor, o que tem de mais nisso? O que tem de mais uma jovem dizendo, reconhecendo? Era o diabo ali reconhecendo o poder e a autoridade
Existem hoje seitas, religiões que mascaram a verdade. O ocultismo está agindo por trás. Até falam o nome de Deus, até falam o nome de Jesus, mas por trás estão dando lucro a um principado, a uma potestade chamada Satanás. Pessoas têm sido enganadas hoje. Ai, pastor, mas no lugar onde eu fui até fala do amor de Deus, eles usam até a Bíblia. A palavra do Senhor, ela diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor fazem a minha vontade. Querido, através da Bíblia Sagrada, através do nome de Deus, talvez pessoas estão pronunciando o nome de Deus, mas estão levando um monte de pessoas para o inferno, com mentiras, com coisas que não levam a nada, muitas promessas. Pode ficar como que você está, as coisas é simples, aqui você pode fazer isso, aquilo você pode fazer outro, porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso, porque Deus perdoa os nossos pecados. Querido, eu quero dizer algo de Deus para você: o mesmo Deus que é misericordioso, a Bíblia diz que justiça e juízo são a base dos teus pés. O mesmo Deus que tem misericórdia é um Deus que é justo, querido. Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, não importa a minha visão, o que importa é a Bíblia Sagrada, que é o manual de vida do cristão. Querido, eu quero dizer, não se iluda com homens que têm falado em nome de Deus, com homens que têm falado até mesmo do amor de Deus. O que nós precisamos entender é o que o apóstolo Paulo entendeu: o que tem agido por trás, o que tem acontecido por trás. Pessoas estão ensinando receitas milagrosas para prender o marido. Amém, irmão? Receitas milagrosas para o seu marido te amar mais. Receitas milagrosas para o seu marido não te largar. Receitas milagrosas para trazer o homem que você ama. E usam até o nome de Deus para ensinar essas coisas. Pessoas estão falando Deus através de tantos símbolos. Coloca essa corrente no seu pescoço, porque aqui você vai ter proteção. Enquanto você tiver essa corrente no seu pescoço, ninguém vai chegar até você, porque essa corrente vai te guiar por todos os caminhos que você andar. Querido, o diabo não tem medo de corrente, ele não tem medo de pulseira, ele não tem medo de fita vermelha, ele não tem medo de Bíblia aberta em cima da mesa, mas ele tem medo é de um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem medo de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, se prepare para ser perseguido. Glória a Deus, aleluia. Seria muito simples, irmãos. Irmãos, eu vou pôr uma pulseirinha na mão de cada um, em nome de Deus. Vai trazer proteção para você, vai trazer proteção para a sua casa. Eu vou te colocar aqui um paninho, você vai colocar na porta da sua casa, e lá não vai entrar demônio nenhum. Querido, o demônio só não entra na casa que tem a marca do sangue. Lá na Páscoa, quando comemoraram a Páscoa, quando foi a libertação lá do povo de Deus no Egito, Deus não falou: põe a fita vermelha na porta, põe a toalhinha na porta, põe a cajado na porta. Deus falou o seguinte: mate um cordeiro para cada família e passe o sangue nos umbrais da porta, e aonde tiver a marca do sangue, o anjo da morte não irá entrar. Nada afasta o demônio da morte de agir na sua vida, a não ser o sangue do cordeiro imaculado, santo, puro, fiel e verdadeiro, aquele que João Batista olhou e disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É esse sangue que te purifica de todo o pecado. Aquela mulher estava assim. Aí vai dois santos homens de Deus, dois grandes homens de Deus. Paulo ouvindo aquela situação,
chegou uma potestade demoníaca ali. Uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Aí eu pergunto para você: o diabo tem poder de adivinhar o futuro? Não. O diabo, que ele sabe, são detalhes importantes da sua vida, da sua família, da sua existência. Porque nós às vezes não paramos para pensar, mas o demônio que age na sua família hoje era o mesmo demônio que agia 4 gerações atrás. Por isso nós vemos: o espírito do fulano de tal vai baixar agora e vai psicografar uma carta lá para você. Daí vem ele: meu filho, lembra aquela camisa verde que eu te dei no dia do seu aniversário? Estávamos só nós, eu, você e a sua mãe. E a pessoa chora e diz: é o meu pai que está ali, é o meu pai que incorporou ali. Mas eu quero dizer para você, pastor, como que ele sabe destas coisas? Porque o mesmo demônio que agia lá atrás era o demônio que estava manifesto ali, declarando tudo que ele sabia da sua vida. Posso ver o seu futuro? Posso ver o seu futuro? Eu vejo no seu futuro que vai aparecer um homem importante na sua vida. Vai aparecer um homem que vai te fazer feliz. Vai aparecer um homem que vai dar a você o filho que você tanto almeja. Pastor, mas como que aquela mulher sabia disso? Porque o demônio lá atrás te viu chorando muitas vezes e pedindo para Deus: Deus, dá um marido para mim, um homem fiel, temente a Deus, um homem que seja da sua direção. Querido, eu quero dizer algo para você hoje, nesta noite. Quando você ora, Deus ouve, mas o diabo também ouve. Por isso a importância de se falar em mistério com Deus. Porque quando você fala em mistério com Deus, somente Deus sabe o que você está falando. A sua mensagem não pode ser interceptada por Satanás. E o diabo hoje vem enganando vidas desse jeito. Vejo que tem uma enfermidade em você. Vejo que você sofre de um problema. E se você fizer isso que eu te mandar, você vai ficar livre desta enfermidade. O espírito que estava na vida daquela jovem não adivinhava nada. Ele somente enganava, mentia, ludibriava as pessoas. Porque se é uma coisa que o diabo é expert no assunto, é a mentira. E dizem que uma mentira bem contada, ou contada várias vezes, torna-se verdade. E era o que ele fazia. Ele vinha com palavras doces, adivinhando e dando lucro ao seu Senhor. Porque cada adivinhação que ela fazia, o povo abria a mão. Dava dinheiro para aquela mulher. Dava dinheiro para aquela mulher. Semeava na vida daquela mulher. Aquela mulher só enganando pessoas no nome de Satanás. Só enganando pessoas. Quantos de nós já fomos enganados por pessoas que disseram para nós: Deus não se preocupa com o que você faz, o que importa é o coração. Deus olha o seu coração. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, porque Deus está preocupado só com o seu coração. Quantas vezes temos sido enganados? Quantas pessoas têm sido enganadas hoje pelo diabo? E Paulo foi vendo aquilo, Paulo ficou irritado. Paulo ficou bravo com aquela situação. Porque Paulo viu essa mulher veio com o papo de Deus, mas ela está enganando as pessoas. E olha o demônio falando o nome de Deus. Olha o demônio declarando: 2 santos homens de Deus, 2 servos do Deus Altíssimo. O próprio demônio falando do nome de Deus, falando do nome do nosso Deus. O apóstolo Paulo percebeu. Quantas pessoas entram na sua casa te dando conselho em nome de Deus e você não percebe? Quem é essa pessoa?
Quantas pessoas estão batendo nas suas costas dizendo ser de Deus e você não percebe? Quantas pessoas estão falando para você que está orando a Deus e você não percebe o que está acontecendo? Quantas pessoas falam em nome de Deus, mas não são de Deus? Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Quantas pessoas estão ensinando pactos em nome de Deus, mas que na verdade estão nos afastando de Deus? Ensinando para nós coisas em nome de Deus, que na verdade estão nos levando para longe de Deus. Quantos estudiosos falando em nome de Deus nos levam para longe de Deus? Quantos líderes espirituais falando em nome de Deus nos levam para longe de Deus? Queridos, não é porque eu frequento a igreja, não é porque eu digo a todos que eu sou crente, não é porque eu faço uma oração na hora do almoço, uma oração na hora do jantar, que eu sou cristão, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus quando eu digo não ao pecado, quando eu digo não ao mundo, quando eu digo não a pactos milagrosos fora da palavra de Deus, quando eu digo não a alianças que vão me afastar da presença de Deus. Na teoria é muito fácil dizer eu sou de Deus, eu posso subir aqui e cantar que eu sou de Deus, pregar que eu sou de Deus, falar do amor de Deus, mas enquanto eu estou só eu e Deus, quem sou eu diante de Deus? Talvez você está dizendo, pastor, eu estou enfrentando tanta luta, não tem maneira, não tem fórmulas mágicas para se livrar da luta, não tem. Pastor, eu preciso sair dessa prova que eu estou vivendo. É só Deus que pode tirar. Mas eu quero dizer para você, se você está pronunciando o nome de Jesus e tentando ser correto, as provas virão. Mas sobre todas essas provas, nós já temos uma sentença de que nós somos mais do que vencedor. Você pode declarar: eu sou mais do que vencedor? Quem aqui tem passado por lutas, provações, perseguições? Quem a vida aqui está um mar de rosa? Se sua vida está um mar de rosa, se preocupe. Mas pastor, está tudo bem, que eu estou até com medo. Nem a medo mesmo. Porque se vai tudo bem, uma coisa está fugindo. O apóstolo Paulo se enfesou com aquela história, se irritou. Olhou para aquela mulher e disse: espírito mau, sai dessa mulher agora. Na hora, aquela mulher foi liberta. Aquela mulher glorificou verdadeiramente o nome de Jesus, o nome acima de todo nome. Porém, teve um problema. O patrão descobriu. E o patrão era um homem influente. Chamou as autoridades e disse: aqueles dois homens estão pregando coisas que não é do nosso costume. Estão pregando coisas que fogem dos nossos costumes. Manda prender os dois. Mandaram prender Paulo e Silas. Levaram ele em praça pública. E o couro comeu. O couro comeu. Deram neles, açoitaram bastante os dois, deixaram os dois num, bateram com gosto, levaram os dois presos, colocaram na cadeia, amarraram com um tronco e levaram e jogaram no cárcere. Ficaram lá os dois presos e a mulher livre. Os dois presos e a mulher livre. Muitas vezes nós falamos o que eu vim para Jesus para ser livre, estou preso.
não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo lá, não pode fazer, não pode ir ali, não pode fazer isso. Eles ficaram quietos. Volta de meia-noite, todo mundo conhece a história. Eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Começaram a cantar, a adorar a Deus. O que aconteceu? Houve um terremoto. Houve um terremoto. Irmão, eu tenho para mim que Paulo não cantava nada. Eu tenho para mim que Paulo não era cantor. Eu acho que ele era mais desafinado que eu. Eu acredito que Paulo e Silas cantavam bem. Os dois lá cantando, sei lá que música cantaram. Vai saber que música que foi. Os dois cantando, corinho lá, cantando, adorando a Deus, preso, machucado. Não tinha nem força para louvar, porque tinha apanhado de montão. Imagina um olhando para o outro. Paulo, ficou feio para nós, hein? Sei lá, ficou ruim, cara. Mas vamos fazer o quê? Sair daqui nós não podemos, vamos cantar, pô. Vamos cantar. Puxa, cara, tá doendo tudo, até minha língua dói. Mas vamos cantar baixinho, mas vamos cantar. Quando eles começam a adorar o Jesus a qual havia chamado Paulo para uma grande obra, se levanta do trono e começa a agir. Querido, eu quero dizer algo de Deus para você nesta noite. Quando você verdadeiramente adorar a Deus de todo o seu coração, Jesus vai se colocar em pé do trono e vai dizer: pode falar o que é que você precisa, porque eu estou aqui para te ouvir. Aleluia. Qual é o dia do seu milagre? Sabe qual é o dia do seu milagre? É aquele dia que você não quer vir à igreja. É aquele dia que você acorda e diz: meu Deus, está tudo errado na minha vida. O que eu vou fazer na igreja hoje à noite? Eu estou machucado, meu coração está em pedaços. O que eu vou fazer? É naquela noite que sai o perfeito louvor. É naquela noite que sai a perfeita adoração. É naquela noite que você começa a declarar louvores que parece que não vai acontecer nada. Você estava declarando aqui: eu vim para dizer, Senhor, que eu quero mais conhecer. Você está declarando: eu tenho a marca da promessa. Você está machucado, sangrando, coração em pedaços, pedaços escorrendo, sangue escorrendo para tudo quanto é lado, mas você está adorando. Talvez você não consegue nem levantar a sua mão de tanta dor, mas quando você começa a adorar a Deus, Deus começa a derramar o bálsamo sobre a sua vida. A dor vai indo embora, a tristeza vai indo embora. Por isso, irmão, que às vezes você vê o irmão cantando baixinho, baixinho, e quando você vê o irmão já está gritando, de repente o irmão está sapateando, de repente o irmão está caindo no chão, de repente o irmão está rodopiando. Você está entendendo, pastor? Então eu quero entender o que acontece com aquela pessoa. Sabe o que está acontecendo? É que ela estava doente e agora está sendo curada. É que ela tinha acabado de apanhar e Jesus está derramando bálsamo sobre ela. É que ela estava triste e está sendo alegrada. Querido, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, na alegria ou na dor, você exalta o nome de Jesus. Aleluia. Os maiores salmos de Davi foram escritos quando? Quando ele estava morrendo de medo, tristeza, angústia, depressão. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que levantam contra mim, são muitos os que querem o meu mal. Davi, uma certa feita, foi fugir da situação que ele estava, na caverna de Adulão. Quem conhece a história, diz amém? Davi tristinho, abatido. Meu Deus, eu vou morrer. Se escondeu na caverna. Tinha 400 atribulados lá dentro. 400 atribulados, endividados, jurados de morte. Naquele momento, Deus começa a extrair o melhor de Davi. Deus começa a extrair o melhor. Davi começa a ensinar aqueles homens. Davi começa a preparar aqueles homens. Pastor, por que que Davi foi para a caverna de Adulão e chegou lá, conseguiu preparar 400 homens?
quantas pessoas eu já mandei para a cadeia, rapaz. Quantas pessoas eu já açoitei. Jesus estava dizendo, está vendo que eles sentiram, Paulo? Só que à meia-noite eles começam a louvar, o terremoto vem. Queridos, aonde tem alguém precisando de você nessa noite? Aonde tem alguém que conta com você nessa noite? Quem é essa pessoa que Deus tem te mostrado em sonhos? Quem é essa pessoa que Deus colocou no seu caminho? Quem é essa pessoa que tem te procurado pedindo ajuda? Por quem você tem orado? Por quem você tem clamado? Ai, pastor, eu oro, eu passo pelo mesmo problema da pessoa que eu estou orando. Deus está dizendo para você, eu quero que você entenda o que Ele passa, o que ela passa, para você aprender a ter ferramentas para tratá-lo na área em que ele mais precisa. Começa um terremoto, abala-se as cadeias, caem todas as grades, os grilhões são arrebentados, o carcereiro que estava incumbido de guardar Paulo e Silas começa a se desesperar: eu vou morrer, ai, agora não tem mais jeito para mim, porque não tem, eu vou me matar, não tem mais jeito. Eu imagino Paulo gritando: calma aí, rapaz, nós estamos todo mundo aqui. Eu imagino Paulo dizendo: eu vim aqui por causa de você, agora você vai se matar. Paulo passou por tudo isso por causa de uma família. Uma família, a família do carcereiro. Porque Paulo olhou para aquele homem e disse o seguinte: nós todos estamos aqui, e você sabe a promessa: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua. Por causa de uma família, Paulo passou tudo o que ele passou. Tudo. Mas ele viu aquela família sendo salva. Ele viu aquela família sendo liberta. Você tem lutado por quem? Só que não pode viver o seguinte: se não pode com ele, junte-se a ele. Paulo não se juntou a ele. Paulo disse: eu estou aqui para te pregar salvação. Eu estou aqui para pregar para você o amor de Deus. A família foi salva, ouviu a palavra, se converteu todo mundo. Talvez você está aí: pastor, eu estou vivendo um deserto espiritual, eu estou preso, eu estou me sentindo cativo. Calma, daqui a pouco vai vir um terremoto e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Daqui a pouco Deus vai liberar uma palavra profética para a sua vida. Não se preocupe. Calma, o milagre de Deus está chegando para as nossas vidas. De repente, Paulo ouve a seguinte notícia: Paulo, mandaram te soltar, você está livre. O que Paulo fez? Esse povo me prende, me açoita, bate em mim, eu sendo romano, fui envergonhado, nem era condenado e já estava apanhando, e agora eles por detrás do pano, eles querem me soltar. Manda quem me prendeu vir aqui me soltar agora. Tem coragem? Manda quem me prendeu vir aqui. Chegou notícia das autoridades: ó, Paulo é cidadão romano e não vai embora enquanto você não for lá. O que acontece? O homem que o havia mandado prender chega lá, pede desculpas e diz: Paulo, você está livre. Você está livre. Irmãos, não é só receber uma libertação e pronto. Agora, aleluia. Não é. O diabo que te acorrentava, isso é para quem crê, para quem tem a vida no altar, para quem quer receber mais de Deus nesta noite. Essa enfermidade que o diabo te colocou, essas cadeias que o diabo te prendeu na sua mente, nervosismo, depressão, angústia,
família sem estrutura, aquela área da sua vida que o diabo te prendeu, com autoridade no nome de Jesus, você vai pegá-lo hoje, vai esfregar a cara dele no chão e vai falar para ele: você vai se ajoelhar diante do meu Deus e vai ter que dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas Jesus catou o seu adversário pelo focinho hoje, está esfregando o nariz dele no chão e está dizendo: você precisa entender que ele agora é livre, que ele agora é livre, querido. Aquilo que te prendia está sendo jogado por terra hoje, em nome de Jesus. Se você crê, diz: eu creio, Jesus. É interessante, é muito interessante o que acontece na igreja do Senhor, não é meu irmão, todas as igrejas. Jesus liberta pessoas, o diabo vai embora, mas ela gosta de ser cativa, gosta. Sabe o que Jesus está falando, filhinho? Tem gente que eu já libertei aqui dentro, mas gosta de ser preso, gosta de ser cativo, gosta de ficar cativo. Daquele momento em diante, a jovem foi salva, a família foi salva, o carcereiro e a sua família foram salvos por causa do compromisso de Deus com um homem chamado Paulo. O seu compromisso, a sua intimidade, a sua fidelidade para com Deus irá levar pessoas da sua casa, da sua família, do seu bairro e da sua cidade à salvação. Almas, vidas dependem do seu compromisso com Deus. Por causa do compromisso de um homem, nós estamos aqui hoje. Paulo, o apóstolo dos gentios. Quem é você hoje diante de Deus? Por causa do seu compromisso, por causa da sua aliança, vidas irão se achegar a Jesus. Talvez você não entenda, mas o mundo está de olho em você. Não deixe o diabo te enganar dizendo que está tudo bem do jeito que está. Não deixe o diabo dizer isso. Tem famílias que estão inteiras destruídas e nós fechamos os olhos. Está tudo bem. Não está bem. Deus quer firmar um compromisso contigo nesta noite. Se aquela pessoa de dentro da sua casa morresse hoje, talvez morreria sem Jesus e sem a salvação. O que nós estamos pregando, o que nós estamos vivendo é muito sério. É muito sério, igreja. Pastor, mas eu já fiz de tudo, ele não quer se converter. Calma, tudo tem o tempo de Deus. Se você for fiel, a salvação vai chegar dentro do seu lar hoje. O que não pode fazer é você largar a mão, querer voltar atrás, fazer biquinho, deixar de vir na igreja, enquanto você não estabelecer uma aliança com Deus. O milagre não vai acontecer na sua casa, mas se você estabelecer uma aliança com Deus hoje, tudo muda dentro do seu lar. Paulo se entregou por metade ou por completo? Completo.
que vai vir libertação para a vida deles. E não é que eles não querem, eles querem e precisam, mas o que age na vida deles não os deixa ver. Quem está entendendo diz amém. Cristão é guiado pela vida espiritual, é guiado pelo Espírito. Não está tudo bem. Talvez alguém muito próximo a você ainda não se converteu. Como fingir que está tudo bem? Como fingir que tudo vai bem e virar os olhos para isso? O que aconteceria com a sua casa se Jesus voltasse hoje? Quantas pessoas que você gosta ficariam aqui se Jesus voltasse hoje? Quem está entendendo diz amém. Amém. Só que tem uma coisa: o que você está fazendo para que essas pessoas que você gosta estejam lá no céu com Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja? O que você está fazendo? Jesus te ama muda a história da vida de pessoas. Ao invés de você amaldiçoar, ore por ele. Ore. Quando seu esposo estiver dormindo e não quer se converter, dobra o seu joelho na cama. Deus, eu ponho esse homem nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor faça um milagre na vida dele. Só que tem uma coisa: você tenta por um tempo, você vê que ele não muda, você começa a praticar as coisas que ele pratica. Quantos amigos nossos nessa hora estão lá fora bebendo, se prostituindo, acabando com a vida lá fora? Quantos? Quantos? E nós fazemos o quê? De que forma queremos agradar? Frequentando os mesmos lugares que eles? Ou buscando intimidade com Deus? E eu quero dizer mais: se Deus te colocou como canal de bênção na vida de alguém, e se alguém tem que se converter através de você, não adianta você querer correr, porque nada muda isso. Nada. A ovelha ela gera no máximo 2 ovelhas por ano. Quantas ovelhas uma ovelha gera por ano? Quantas você já gerou esse ano? Quantas? Cadê aquele amigo que você tanto gosta? Cadê aquela amiga que você tanto gosta? Hoje eu parei uma jovem na rua e falei para ela: olha, eu quero te fazer um convite, posso? Pode sim. Então, eu sou da igreja ali no Mevirá, é o Elion, e eu quero convidar você para assistir um dos nossos cultos. E dia 21 de setembro vai ter o Giovanni lá, eu quero que você vá lá se converter lá. Ah, eu gosto de coisa de igreja. Eu falei: então, Jesus está te esperando lá. Posso contar com você? Pode sim, eu vou lá. Está entendendo, irmão? Quantas pessoas estão morrendo sem um convite nosso? Paulo teve que ir lá em praça pública, apanhar, se machucar inteiro, para ele poder ganhar uma família. Uma família. Depois que ele saiu da cadeia, ele voltou para casa daquela família que ele ganhou, curaram as feridas dele e o consolaram. Sabe o que é isso? Você luta lá fora e vem ser consolado e tratado dentro da igreja. Pode dizer amém? Aqui é lugar de tratamento. Aqui é lugar de Jesus colocar o dedo na ferida. Viu? Aqui é lugar de ouvir aquilo que você não gosta, mas aquilo que você precisa. Aqui dentro é lugar disso. Talvez pessoas que nós mais amamos estão sofrendo sem Jesus nesse momento agora. Mas você está disposto a ir até onde por elas?